Boa tarde, oitavo ano. Pega o livro de Geografia, página 61, ok? Vamos falar sobre diferentes formas de regionalização. Reparem nesse mapa que um mapa simples, né, do planisfério, mostrando exatamente as regiões do planeta, ok? Então, mostrar, de certa maneira, né, a América, a África, Europa, a Ásia e a Oceania. Muito simples. É uma forma de regionalização, ok? É a forma de dividir o continente com diversos indicadores. Quais são esses indicadores? Vamos ver então. Tem, por exemplo, geoculturais. Reparem só que a América ela é dividida. Ok, América, porém tem a América do Norte, ou anglo-saxônica, e a América Latina. América Latina, porque a nossa, tanto espanhol quanto português, origem latina, e a anglo-saxã é a origem da língua, o inglês, ok? Reparem só a divisão da África, mundo islâmico ao norte, mundo africano, subsaariano, continente africano. Então existe toda uma divisão cultural também. Extremo Oriente, Sudeste da Ásia, mundo indiano, ok? Russos ortodoxos, Europa, ok? Reparem só, essa classificação é uma classificação cultural, por língua, questões religiosas, como está aqui os russos ortodoxos, ok? Regionalizações por outros critérios. Biodiversidade. O Brasil apresenta uma grande biodiversidade, mostrando aqui o exemplo, né, desde Cerrado, Mata Atlântica. Critérios, por exemplo, de escassez ou a quantidade, no caso de água, né, o estresse hídrico. Mostrando o Brasil tem bastante água, né, a gente tem um complexo que é chamado de aquífero Guarani, né, e o Alter do Chão, temos muita água, diferentemente de algumas regiões que tem menos água, ok? Tem uma capacidade menor, tem um estresse hídrico muito maior, ok? A gente vai ver uma divisão agora, é o seguinte, países desenvolvidos, olha só que interessante. Nessa classificação, existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Um termo não é mais tão utilizado, ok? Mostrava exatamente os países mais ao norte, considerados desenvolvidos, com maior renda, tecnologia, e os países subdesenvolvidos. Só que essa classificação entrou um pouco em desuso, ok? Porque tanto a China e a Índia estão crescendo, o Brasil, como países em desenvolvimento. A gente vai ver mais para frente. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa classificação, essa regionalização foi no período da Guerra Fria, principalmente, ok? Foi cunhado esse termo terceiro mundo, né? Mostrando exatamente o seguinte: o primeiro mundo, os países mais ricos, né, os países capitalistas; o segundo mundo, os países socialistas, né, China, União Soviética, Cuba, o leste europeu, como exemplo, alguns países; e terceiro mundo, países capitalistas, porém subdesenvolvidos. Esse aqui é mais um modelo de classificação ou regionalização de geografia. Com o fim, no caso da União Soviética, esse processo de primeiro, segundo e terceiro mundo acabou, não é mais utilizado, ok? É interessante que isso aqui é muito pedido em algumas provas de concurso que tem geografia, ou o próprio Enem. Isso daqui, ó, a Conferência de Bandung, ela foi responsável, no caso, pela essa utilização desse termo, ok? O termo, né, de países subdesenvolvidos e assim por diante. Uma outra classificação, países do norte e países do sul. Repare que não é utilizado a tal da linha do Equador, né? Mas mostra o que? Países do sul, em maioria, mais pobres. Países do norte e Austrália, que não estão no norte, países mais ricos, ok? Geralmente a ideia é do quê? Do desenvolvimento econômico, ou seja, regionalização utilizando o desenvolvimento econômico, países do norte, países do sul. É um pouco mais utilizado, ok? Só que
apresenta, obviamente, essas características que não representam mais, porque na atualidade, por exemplo, a China é considerada pobre, é rica, a gente vai ver mais para frente um pouco. Mundo multipolar. A gente já viu que o mundo era bipolar. Bipolar o quê? Duas partes, né? Era, num período específico, né, da Guerra Fria, era capitalismo, Estados Unidos representante, né? União Soviética, países socialistas. Com o fim da União Soviética, existe uma nova classificação. Entra outros países, outros atores. Principalmente porque tanto a Índia quanto a China, principalmente a China e o Brasil, eles se tornam não países somente pobres, mas países em desenvolvimento. Temos uma indústria, mas uma indústria que não produz alta tecnologia. Em algumas áreas, sim, mas a maioria não. Tanto é que a gente importa computadores, televisão, coisas com maior tecnologia, a gente acaba importando. Ok? Repare só, nessa classificação países ricos e países pobres, também países pobres são considerados periféricos ou pouco industrializados. Aí é que a gente entra numa classificação um pouco mais atualizada, ok? Tanto é que o Brasil é considerado um país um pouco periférico, né? Temos uma pobreza comparativamente, de maneira geral, bem alta. Esse mapa aqui mostra planisfério da pobreza, né? Os países com maior concentração de população que vive com menos de $1 por dia, ok? Então, assim, a maioria exatamente na região subsaariana da África. Regionalização por níveis de desenvolvimento. Países com maior desenvolvimento. A Europa, de maneira geral, no continente europeu, uma parte do continente europeu, tirando o leste, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Principalmente esses outros países aqui, tá? São os países realmente mais ricos do mundo. O G8, tá bom? Os países mais ricos. Estados Unidos, Japão, Alemanha. Reparem no mapa que o Brasil, poxa, ele é um país riquíssimo. Só que tem uma questão da a desigualdade social. A divisão dessa riqueza ela é muito mal feita. Tá bom? Então existe uma disparidade muito grande entre ricos e pobres no Brasil. Mas se compararmos certinho, o Brasil ele é rico. Tá? Tanto é que é a quinta economia, atualmente eu acho que é a oitava. Mas o Brasil chegou a ser à frente da Inglaterra um período, uns 10 anos atrás. Ok? Bem, turma, nessas classificações, né, qual a diferença entre país desenvolvido, não desenvolvimento? É o seguinte, olha só, países desenvolvidos, eles têm características do quê? Qualidade de vida, educação, moradia, saneamento básico, assistência à saúde, domínio econômico e tecnológico, áreas de informática, aeroespacial. A gente acabou de ver os Estados Unidos lançando tripulantes no espaço, área nuclear, biotecnologia, beleza? Quais são os países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil? Tá? A gente tem o quê? Grande desigualdade social, temos uma riqueza, o Brasil é riquíssimo, porém apresenta uma grande desigualdade social. Existe uma parcela muito grande que recebe muito pouco, uma parcela muito pequena que recebe muito, concentra boa parte da riqueza, ok? Temos dependência econômica, dependência tecnológica. Já falei para vocês, né? O Samsung que a gente utiliza, da Coreia do Sul, a Apple, Estados Unidos, o meu computador que é da Asus, Coreia também, eu acredito. Então a gente tem o quê? A gente nós, o Brasil como exemplo, ou países em desenvolvimento, tem uma economia normalmente associada à primária exportadora, ou seja, pouco industrializado e exportadores de quê? Matéria-prima, ok? E outra característica é proliferação de grandes centros urbanos com infraestrutura insuficiente. É só reparar no horário de rush, utilização de ônibus, o que certo seria metrô, nossas aglomerações, a nossa população vive em maioria aglomerada, em casas pequenas, em comunidades, ok? Países em desenvolvimento que são considerados emergentes, exemplo, são esses aqui, olha. China, Turquia, Indonésia, Malásia, Brasil, México, Argentina e África do Sul e Índia, ok? Países emergentes passaram a exportar produtos industrializados, pô, muito bom, geralmente de baixa tecnologia.
Ok, turma? Estamos em desenvolvimento. Um dia seremos desenvolvidos como os Estados Unidos, como exemplo? Não sei, mas nesse processo agora temos uma grande dificuldade. A nossa riqueza é altamente concentrada. Países menos desenvolvidos. Reparem só, turma. Países menos desenvolvidos se conta exatamente o continente o quê? Africano, subsaariano. Existe uma principal característica, né, como menos desenvolvidos é o Haiti, quando terremoto, e alguns países aqui da Ásia, ok? Continuando, índice de desenvolvimento humano, tal do IDH, é um índice de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, melhor, ok? E o IDH ele representa o quê? A expectativa de vida, escolaridade e rendimento per capita da população. Vermelho, muito elevado. O que significa o quê? Alta escolaridade, rendimento, expectativa de vida de maneira geral. O Brasil não está ruim, só que eu já falei para vocês, somos o quê? Uma sociedade extremamente desigual, ok? Alguns índices de desenvolvimento eu quero que vocês olhem, que vai ser a nossa atividade, ok? Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, é o IDH, porém ajustado com o Índice de Desigualdade, ok? Índice de Pobreza multidimensional também, características com privações individuais. Índice de Desigualdade de Gênero, que reflete a desigualdade de gênero, a diferença salarial entre homens e mulheres, oportunidades de emprego e assim por diante, ok? Reparem só, Noruega, ele apresenta o alto IDH e baixo índice de desigualdade de gênero, enquanto que o Brasil está o quê? Olha a posição do Brasil, muito ruim. Ah, existem países piores, ok, mas em relação ao Brasil ele é muito rico, só que tem uma grande desigualdade, a distribuição de renda é muito ruim, ok? Existe também, esse aqui é o mais simples, que vocês já estudaram, né, que é o Produto Interno Bruto, nosso PIB. O Brasil é rico, tanto é que quando a gente faz o PIB per capita, que é pegar esse dinheiro todo que o Brasil tem e dividir para a população, dá uma renda muito alta. Só que, na verdade, não é isso, né? O Brasil seria 30 mil reais por pessoa durante um ano. Isso não é verdade. O Brasil é altamente, tem muita gente ganhando muita coisa e muita gente ganhando muito pouco. Existe um índice de Gini que mostra quanto mais próximo do 100 for o índice, maior será a desigualdade. Esse índice aqui é interessante. Reparem só, o Brasil ele é riquíssimo, ok, mas também extremamente o quê? Desigual. Olha só, quanto mais próximo, quanto mais escuro no caso, né, mostra exatamente o quê? Um país extremamente desigual. Existem outros indicadores, né? Índice de mortalidade da infância. Novamente, África subsaariana e alguns países aqui da Ásia. Turma, qual vai ser a nossa atividade? É muito simples. Na página 79, nessa página 79 aqui, eu quero que vocês copiem essa tabela no caderno de vocês e eu quero que vocês expliquem cada um desses índices, ok? O que é o IDH, o que é o IDH com esse AD no final, IDG, e esses últimos dois aqui. Então, qual é a nossa atividade dessa semana? Copiar esta tabela no caderno e explicar para mim cada um, logo abaixo, em cima, não sei, o que é o IDH e cada um desses índices. Beleza, turma? Abraço, oitava ano, abraços.